Olá pessoal, estamos chegando com uma aula sobre sistema hematopoético, dando continuidade às nossas aulas de fisiologia humana. Na nossa aula de hoje, sobre sistema hematopoético, nós vamos falar um pouco sobre a constituição do sangue. O sangue é o líquido contido no compartimento fechado, que faz parte do sistema circulatório e que mantém-se em movimento regular e unidirecional devido às contrações rítmicas do coração. Como nós falamos na aula de sistema cardiovascular, se você ainda não assistiu, assista a aula sobre sistema cardiovascular para entender um pouco melhor essa aula. Então, o nosso sistema circulatório ele é constituído por uma circulação que é considerada dupla e fechada. Ela é uma circulação dupla, por quê? Porque sangue venoso e sangue arterial não se misturam. E ela é fechada porque o sangue circula em compartimentos fechados, que são os vasos sanguíneos. O sangue corresponde de 6 a 8% do volume corpóreo dos mamíferos, dentre eles nós seres humanos. Ele é formado por glóbulos sanguíneos e pelo plasma, e ele é um tecido conjuntivo especial. Isso a gente aborda lá na aula de histologia sobre especializações do tecido conjuntivo. Se você não assistiu, assista a aula de histologia sobre tecido conjuntivo e você vai conhecer as principais especialidades do tecido conjuntivo. A função principal do nosso sangue é transportar nutrientes, toxinas, gás oxigênio e gás carbônico, produtos da respiração, dentre outras substâncias, como por exemplo os hormônios, que também são transportados através do sangue. Mediadores químicos. O plasma sanguíneo, por sua vez, é a porção líquida do sangue. 55% do volume sanguíneo é constituído pelo plasma sanguíneo. Na constituição do plasma sanguíneo, nós vamos encontrar a água, que é a substância mais abundante. Vamos encontrar substâncias inorgânicas, que são os íons. Nós vamos encontrar proteínas plasmáticas e substâncias não proteicas, como no caso os hormônios. O sangue ele é constituído por glóbulos sanguíneos, que são os eritrócitos, também conhecidos como hemácias, são glóbulos vermelhos. As plaquetas, ou também conhecido como trombócitos, são estruturas que atuam no processo de coagulação sanguínea. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as células do sistema imunitário, do nosso sistema de defesa. Os hematócritos resultam da sedimentação de parte do nosso sangue. Nós conseguimos caracterizar essa heterogeneidade do sangue quando nós colocamos no sistema de decantação, que pode ser num tubo de ensaio. Nós vamos acompanhar este sangue apresentando duas fases distintas. Nessas fases distintas, nós vamos encontrar as células, que são os hematócritos, e nós vamos encontrar o outro componente, que é o plasma sanguíneo. Ele permite estimar o volume do sangue que é ocupado pelas hemácias em relação ao volume total do sangue. Quando nós observamos esse volume, quando nós decantamos esse volume, nós vamos observar qual é a parte, qual é o volume que nós temos de plasma sanguíneo e qual é o volume que nós temos ocupado por células sanguíneas. Os eritrócitos são células bicôncavas, ou seja, são as hemácias, células que apresentam uma cavidade. Essa cavidade é desprovida do núcleo, ou seja, a estrutura da hemácia não possui núcleo. Ele contém a hemoglobina, que é um pigmento que dá a característica da nossa hemácia, e que ela tem a afinidade com o oxigênio, e aí atua no transporte do oxigênio do pulmão para os tecidos. Ele possui a estrutura de oxihemoglobina, que é formado pela hemoglobina oxigenada, e nós temos também a presença da anidríase carbônica, que é responsável pela captação do CO2 dos tecidos e leva até o pulmão para ser eliminado do nosso corpo. A hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio. A hemoglobina, em sua deficiência, responde por alguns problemas metabólicos, que é denominado de anemia. A anemia, que é a diminuição significativa desse nível de hemoglobina do nosso sangue, da nossa circulação, e ela pode ser caracterizada por uma doença congênita ou por uma doença metabólica, por um problema metabólico. Nós vamos encontrar algumas variedades de anemia.
A anemia pode ser classificada em ferropriva, em falciforme e anemia perniciosa. A anemia ferropriva, o próprio nome ele já sugere, ela é resultado da deficiência de ferro no organismo. A anemia falciforme é uma doença congênita, é um problema congênito caracterizado pela deficiência na formação das nossas hemácias. E a anemia perniciosa, que é resultante da deficiência de vitamina B12. Os reticulócitos são os eritrócitos ainda imaturos. Ele corresponde de 1 a 2,5% dos eritrócitos do nosso sangue. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos, revestidos por membrana celular, desprovidos de componente nuclear e que atuam no estancamento de hemorragias, por meio do processo denominado de coagulação sanguínea. É bem verdade que existe um problema também relacionado à deficiência de plaquetas, que ele tem origem congênita. A agregação plaquetária ela acontece no sistema de formação de um coágulo sanguíneo. Isso vai acontecer após uma lesão no endotélio, que é no nosso vaso sanguíneo. Essa lesão do endotélio vai requerer do nosso sistema sanguíneo o agregamento de plaquetas para bloquear aquela área e impedir que o sangue saia de modo incontido por aquela área. Nós temos uma representação esquemática dessa formação do agregado plaquetário. As fibrinas vão formando essa extensa rede que vão contendo esse processo hemorrágico, formando esse agregado e formando o trombo que vai bloquear a saída do sangue do vaso sanguíneo. Os leucócitos, por sua vez, são células produzidas na medula óssea e presentes no sangue, na linfa, nos órgãos linfóides e no tecido conjuntivo. Eles vão proteger o organismo contra infecções e são classificados em leucócitos granulócitos, que dentro desse grupo, ou seja, aqueles que apresentam grânulos, que são facilmente identificados na visualização ao microscópio. Leucócitos granulócitos nós encontramos eosinófilos, basófilos e neutrófilos. E os leucócitos agranulócitos, ou seja, os que não possuem esse grânulos, nós vamos encontrar dentro dessa classificação os linfócitos e os monócitos. Os monócitos são leucócitos precursores dos macrófagos. Neutrófilo são uma rede de células do sistema imunitário, uma célula leucocitária, que vai atuar basicamente no processo de digestão e morte de micro-organismos, graças à presença de suas proteínas e de seus peptídeos, que atuam no reconhecimento e destruição dessas estruturas celulares invasoras do nosso corpo. As células-alvo da atuação dos neutrófilos são as bactérias e os fungos. Então, se nós fazemos um hemograma completo e nós identificamos uma elevação nas taxas de neutrófilo, indica dizer que ou o nosso corpo está passando por uma infecção bacteriana ou uma infecção viral, ou passou ali há poucas horas. O tempo de vida dessas células no nosso sangue é em torno de 6 a 10 horas. Tempo de permanência dessas células no nosso sangue. E nos tecidos elas podem durar de 2 a 3 dias. Os eosinófilos são células também do nosso sistema imunitário. Elas atuam na defesa do nosso organismo contra processos inflamatórios, reações alérgicas, ação antiviral e também antihelmíntica. Então, ela, no processo hemorrágico, no processo alérgico, é natural, é comum a elevação nas taxas dessas estruturas celulares, desse tipo, dessa rede de células. Os basófilos, eles são células que vão atuar como uma resposta na liberação de histamina. Então, quando nós temos uma resposta brusca pelo nosso corpo diante de um processo alérgico, o que é que vai acontecer? Essa rede de células, que são os basófilos, ela vai se manter elevada, produzindo um mediador químico chamado histamina. Essa rede de célula que provoca a liberação dessas histaminas vai fazer com que o organismo desempenhe uma resposta de bloquear a ação do micro-organismo que está chegando no nosso corpo, ou da substância indesejada que está chegando no nosso corpo, e diminuir aí a ação dessa substância ou desse organismo no nosso corpo. Não fazem,
impedindo que ele chegue até órgãos vitais, como por exemplo, numa resposta alérgica, numa alergia respiratória. A intenção do nosso organismo é proteger o pulmão, que é um órgão vital. Como é que ele vai fazer isso? Bloqueando a via respiratória. Porém, se ele quer impedir que uma determinada impureza chegue ao nosso pulmão, ele desempenha uma resposta tão brusca que é capaz de impedir, ou seja, de bloquear a nossa via respiratória. Daí a necessidade, em uma situação extrema, o apelo aos antihistamínicos. O nome antihistamínico provém dessa situação, de uma substância medicamentosa, de um fármaco que vai impedir a produção de histamina de modo exacerbado pelo nosso organismo. Os linfócitos são células que vão atuar basicamente na defesa e destruição de células infectadas por vírus. Então, os linfócitos atuam na defesa contra a ação de vírus. Nós temos dois grupos importantes, o linfócito B, que atua na resposta humoral, e o linfócito T, que atua na resposta celular. Os monócitos são células que vão atuar no processo de diapedese. A diapedese é a migração celular. As células vão migrar graças à presença de mediadores químicos que vão provocar uma vasodilatação no nosso vaso sanguíneo, permitindo que de maneira não acidental essas células do sistema de defesa, os macrófagos, que atuam no processo de fagocitose no nosso corpo, elas possam migrar e chegar até o micro-organismo invasor. Então, nesse processo denominado diapedese, esses macrófagos vão migrar até o micro-organismo invasor e, por fagocitose, eles vão englobar esse micro-organismo e destruí-lo. E depois eliminá-lo do nosso corpo. Por isso é que é comum, diante de um processo inflamatório, na área superficial do nosso corpo, a gente perceber a formação de um pus. Lembre-se daquele canto de unha, que forma aquele agregado purulento. Ali nada mais foi do que, por esse sistema de diapedese, as células migraram de maneira a chegar até o micro-organismo, englobar esse micro-organismo que entrou por aquele orifício, destruí-lo e agora vão trabalhar a eliminação. O agregado purulento é resíduos metabólicos de micro-organismo e de células do nosso sistema de defesa que morreram durante essa batalha. Temos um valor de referência clássico para essas células sanguíneas, isso é natural em um hemograma, a gente encontra essa descrição, existem os valores de referência, um valor acima desse padrão estabelecido indica alguma doença metabólica, algum problema metabólico, e o valor inferior também indica um problema metabólico. Geralmente valores abaixo indica uma fragilidade no sistema imunitário, e um valor acima indica uma resposta do nosso organismo que aumentou a produção dessa rede de célula para combater um micro-organismo ou alguma situação da qual o nosso organismo está temporariamente sendo afetado. Nós temos esses valores de referência em homens e mulheres. Fisiologicamente nós temos essa caracterização diferenciada. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência. Curtam os nossos vídeos, compartilhem, inscreva-se no nosso canal e aguardem novidades. A gente se encontra nas próximas aulas do nosso canal. Muito obrigado pela sua paciência e até breve.